A polícia de Santa Catarina investiga a morte de um empresário e influenciador de Balneário Camboriú que morreu durante uma anestesia geral para fazer uma tatuagem nas costas. A gente vai ao vivo conversar com o repórter Carlos Maganin, que traz os detalhes dessa história. Ele já está conectado aqui conosco. Bom dia, Carlos. Bom dia, Soraya. Bom dia a todos que estão no estúdio nos acompanhando. Isso mesmo, o fato aconteceu na última segunda-feira, no município vizinho aqui a Balneário Camboriú, município de Itapema, litoral norte de Santa Catarina. O influenciador foi a um estúdio de tatuagem para fazer uma tatuagem, para completar uma tatuagem que ele tinha nas costas. Foi uma troca aí que ele teve com um estúdio, né, para fazer a tatuagem. E no momento ele fez uma anestesia geral, que muitas pessoas estão utilizando essa anestesia geral quando são tatuagens de grande porte, né, para não sentir desconforto da agulha, estão fazendo as anestesias gerais. Foi acompanhado por um anestesista, segundo informações. No momento que ele recebeu a anestesia geral, o que aconteceu? Ele teve uma parada cardiorrespiratória. Foi feito as tentativas de reanimação, mas não tiveram sucesso. A família já enterrou o corpo, né, não passou por um exame cadavérico, e a partir daí, de toda essa investigação, dessa repercussão que aconteceu nas redes sociais, aqui na nossa região, nos meios de comunicação, a Polícia Civil decidiu pedir a exumação do corpo do influenciador. E a partir daí a Justiça já autorizou e vai ser feita essa exumação. Agora só falta saber qual o dia que vai ser feita essa exumação. O corpo, então, do Ricardo Godoy, de 46 anos, será exumado, tá? Ele não passou pelo exame cadavérico, por isso a Polícia Civil quer saber qual a causa da morte real, já que não foi feito o exame cadavérico antes de enterrar o corpo do influenciador. Então, é uma situação que está chamando a atenção aqui em toda a nossa região, né? A família ainda não registrou esse boletim de ocorrência, então ficou aí a dúvida da Polícia Civil e, por conta própria, ela solicitou, então, à Justiça essa exumação do corpo para saber realmente qual a causa da morte do influenciador digital. Obrigada, Carlos, pela sua participação aqui conosco no Morning Show. Bom trabalho para você por aí. A gente ainda vai repercutir esse assunto com uma perita médica, né, para que a gente entenda melhor, né? Porque, doutora, de fato, a gente tem visto muito nas redes sociais ultimamente clínicas, principalmente de estética, oferecendo esse tipo de tratamento, e principalmente como nesse caso, né? Pessoas que querem fechar as costas. É um procedimento, eu não tenho tatuagem, mas assim, deve ser bastante dolorido, né? E por isso acho que as pessoas acabam optando por anestesia geral para não sentir dor né, na hora ali de fazer a tatuagem. E é necessário, para anestesia geral, a gente sabe muito bem, uma série de exames para detectar a compatibilidade ou não de poder receber essa anestesia geral. No caso, um médico atestando a morte, pode ser dispensada a autópsia. Uhum. Mas, como a morte foi decorrente a uma clínica, eles não estavam em um hospital, realmente esse médico será responsabilizado se ele atestou simplesmente uma morte cardiorrespiratória e houver uma colidência com a perícia médico-legal, outros fatores que, por exemplo, uma própria culpa em perícia do médico na aplicação da anestesia. Mas realmente é necessário sim investigar quais foram as reais causas dessa morte. Lembrando muito bem que quando a gente fala em anestesia geral, o correto é tomar em um hospital, estar numa cirurgia dentro do hospital, dentro do aparato completo. Para que casos assim, né, de emergência, se o paciente tem alguma coisa que precisa, né, ser atendido, os médicos ali de um hospital têm todo o aparato para socorrer essa pessoa, né? Parece que estava no hospital, sim. Parece que todo o procedimento foi feito no hospital privado, né? Particular. Na região ali de Curitiba, não é? Santa Catarina. Santa Catarina, isso. E ele morreu, né? E a grande questão que se coloca é o seguinte, Soraya, e a polícia tem razão em reabrir o inquérito e fazer a exumação do corpo. Porque pelo laudo preliminar que foi colocado na razão da morte dele, diz que ele morreu por conta de uso de anabolizante. E a família falava que ele não usava anabolizante já havia 6 meses, não é? E ele teve a parada cardíaca, é bom lembrar, fazendo anestesia geral. Então, muito foi por conta
da anestesia geral que ter parada cardíaca. Não sei se tem uma relação anestesia geral, uso de anabolizante, pode até perguntar para a médica que vai entrar aqui com a gente daqui a pouco, não é? Mas são questões que têm muitas incongruências, muitas questões contraditórias, então faz sentido que tenha investigação para chegar exatamente no exato motivo da morte desse influenciador. Vamos conversar, portanto, com a Carla... Carla, né? Caroline Daites, que é médica perita. Doutora, obrigada pela participação aqui conosco, para ajudar a gente a entender, né? O Felipe Monteiro trouxe agora um ponto, né, dentro desse caso, se há possibilidade, né, do uso de anabolizantes com anestesia geral de ter provocado essa parada cardiorrespiratória, né? E que tipo de falhas que são investigadas em casos como este? Bom dia para a senhora. Bom dia a todos. Venho aqui colaborar, então, a esclarecer as dúvidas sobre esse caso sem nenhum conflito de interesse. E quando nós falamos do uso de substâncias como anabolizantes, aqui nesse contexto, não parece ter uma relação direta, né, de acordo com o que a gente vê nas notícias. O que pode acontecer é talvez uma repercussão até indireta de substâncias que já foram utilizadas e ter, assim, alguma alteração até cardiovascular que faça com que ele não seja considerado um paciente de risco baixo para a realização de uma anestesia geral. Porque os pacientes, eles são classificados em risco pelos médicos que vão fazer anestesia, os anestesiologistas. E nesse caso, aparentemente, né, como tem nas notícias, foi realizado dentro do hospital e a parada cardiorrespiratória aconteceu no início do procedimento, então é possível que seja algo relacionado mesmo com as substâncias e alguma até pode ter alguma interação com alguma substância que ele possa ter utilizado em algum momento próximo ao dia da anestesia. E aí isso é um alerta importante, porque muitas pessoas às vezes não falam exatamente tudo para o médico, né? Então é uma possibilidade que tem que ser considerada também, e toda avaliação do prontuário para averiguar se ele foi realmente avaliado, né, para que fosse submetido com segurança a esse procedimento. Mano quer fazer uma pergunta. Bom dia, doutora. A senhora pode esclarecer quais são os principais fatores de risco para o caso de uma anestesia geral? O que é que as pessoas precisam se preocupar antes de se submeter a uma anestesia como essa? E só para complementar essa pergunta, doutora, nesse caso haveria necessidade de fazer algum tipo de exame pré-cirúrgico, né? Ainda que não seja uma cirurgia, né, propriamente dita, mas, claro, com o uso de uma anestesia, que a gente sabe que tem também efeitos colaterais, haveria necessidade deles fazerem uma série de exames protocolares por conta da administração da anestesia geral? Na literatura médica, pacientes de baixo risco, né, eles podem ser submetidos a exames mais simples, né? Às vezes um raio-x de tórax, um exame de sangue, mas o que a gente vê hoje na medicina cada vez mais defensiva é a solicitação da maior quantidade de exames até para resguardar o profissional e o paciente. Então, é esperado que tenha sido realizado exames que avaliam até um pouco da função cardíaca, né? Então, até se ele trouxe esse histórico do uso dessas substâncias para o médico que iria fazer esse procedimento, então é esperado que possa ter sido solicitado mais exames. Então, é aí que a gente percebe a importância da consulta com o médico que vai realizar a anestesia antes do dia da própria cirurgia e o esclarecimento de tudo que envolve os riscos, né? Porque apesar de ser uma tatuagem, um procedimento que não vai ser tão invasivo, né? E ele estava ali para proteção e analgesia, ainda assim, né, as medicações que vão ser utilizadas, elas vão conduzir a uma resposta do organismo, né, que vai trazer um relaxamento muscular profundo, uma perda de consciência, né, e precisa-se, então, tomar todos os cuidados. E sim, a solicitação de exames, ela é cada vez mais
utilizada, até exames que não necessariamente seriam indicados para pessoas de baixo risco, mas que os médicos estão solicitando cada vez mais para a sua devida proteção judicial, inclusive. Aproveitando a sua participação aqui conosco, doutora, quero agora abordar um outro assunto que também está repercutindo muito esses dias, porque essa semana o Conselho Federal de Medicina se reuniu ali com a Anvisa para discutir a possível proibição do uso de PMMA, que é muito utilizado em preenchimentos estéticos. A substância tem gerado polêmica, principalmente as complicações graves que são irreversíveis, né? Quais são os principais riscos associados, então, a essa substância que é o PMMA, né, sigla utilizada para polimetilmetacrilato? Uma palavra difícil, mas para quem costuma, né, recorrer a procedimentos estéticos, já está acostumada a ouvir esse nome. O polimetilmetacrilato, ele é uma substância já bem conhecida da comunidade médica, pela possibilidade de complicações além das agudas, né, que comuns a outros preenchedores, mas principalmente complicações a longo prazo, pelo fato de ele permanecer no organismo por um tempo maior, então favorecer até a possibilidade de infecções ou reações tardias, que para que aconteça a retirada dessa substância do organismo, são necessárias procedimentos que podem ser mutiladores, porque não tem uma substância que possa diluir, né, o PMMA e retirar ele do corpo. Então, assim como a gente tem com o ácido hialurônico, que é um preenchedor utilizado muito mais seguro hoje nos nossos dias, só que o valor dele é maior. Então, muitas clínicas, né, acabam oferecendo procedimentos estéticos ainda com essa substância, apesar de que a proibição do uso dele para fins estéticos e inclusive o volume a ser utilizado já é descrito até mesmo no site da Anvisa. Então essa proibição já existe, né? Então o que se verifica aqui é provavelmente estender essa proibição, que ao que tem nas notícias, não total ainda, porque ela tem uma aplicação como cimento ósseo, então outras aplicações dentro da medicina. Mas para fins estéticos, né, exigir então que tenha uma restrição ainda maior. Essa promessa, né, de, sei lá, a pessoa encontrar o rosto perfeito, a gente trouxe, inclusive, diversos casos. Enquanto a senhora falava, né, a gente estava vendo e acompanhando imagens de, por exemplo, um influencer que ficou sem conseguir fechar os olhos por conta, né, de complicação diante dessa substância, o PMMA, enfim, o rosto ali desfigurado, né, a boca que precisou também de outros procedimentos para conseguir consertar. Agora a pergunta da Raquel, que também quer tirar uma dúvida. Doutora, primeiro, se o PMMA já foi inicialmente criado, né, para aplicação estética, ou o uso dele era para outra finalidade, e se necessariamente todo mundo que aplicou o PMMA terá uma sequela, porque a gente sabe que a sequela pode ser imediata ou tardia. E o que a gente vê muito são as deformidades no rosto, mas muitas pessoas aplicam ainda PMMA em partes do corpo. Então, são essas as questões. Muito obrigada. Ele não foi inicialmente para fins estéticos, então ele tem uma finalidade muito bem conhecida, que é para a correção de lipodistrofia em pacientes com HIV, né, que com o uso das medicações, o tratamento em si, tem uma redução do volume do contorno facial e ele é utilizado dessa forma para aumento de volume. Mas aí aqui é uma outra finalidade que foram aprendendo com o tempo a utilizar em pessoas que não necessariamente tinham essa indicação. A ocorrência de complicações não é 100%, né, que vai acontecer, mas, né, muitas vezes acontece em pessoas que já depois de muito tempo têm esse preenchedor. Então é um cuidado que precisa se tomar, porque é algo que pode durar ali 2, 3, 4 anos, ou até estudos já mostraram em exames de imagem a permanência dessa substância por ainda mais tempo no organismo. Então é uma substância estranha
que está ali e que pode favorecer, inclusive, a infecções que vão levar realmente a mutilações ou, às vezes, uma internação para um tratamento. E cada pessoa que vai se submeter a esses procedimentos, né, precisaria até entender, né, o que ela está injetando no próprio corpo, né? Muitas vezes pedir para verificar o rótulo, porque tem clínicas também que a gente viu em últimas notícias que utilizaram o PMMA no lugar de outra substância, o que é ainda mais grave, né? Sim, por isso a importância, né, de quando se buscar esse tipo de tratamento, entender se o profissional, né, adequado, se ele de fato está usando produtos de qualidade, né, tem uma série de coisas. Aí ele vai também do bom senso do profissional, né, da quantidade de produto que se coloca, uma série de questões. Queria agradecer mais uma vez a participação da doutora médica perita Caroline Daites. Obrigada pela sua participação, ótimo dia por aí. Agradeço a todos, uma excelente programação para todos vocês. Obrigada.